Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade aos nossos estudos sobre reações orgânicas, como nós já havíamos comentado na nossa última aula, dividimos esse assunto aí em 3 aulas, né? Para tratarmos sobre os tipos de reações que vão acontecer em compostos orgânicos. Hoje nós vamos falar sobre as reações de adição. Como o próprio nome já diz, alguma coisa será acrescentada, adicionada aos nossos compostos orgânicos. É o que a gente vai discutir na nossa aula de hoje. E os tipos de adição que podem acontecer também, nós vamos passar por cada uma delas. Então, olha só. Como nós acabamos de comentar, esse tipo de reação de adição ocorre quando um átomo proveniente de uma substância orgânica ou inorgânica, tá? Não tem que ser teoricamente a orgânica, se adiciona a uma substância orgânica. Então, a nossa adição pode ocorrer através de uma substância orgânica ou inorgânica a uma substância que seja orgânica, certo? Esse tipo de reação, ela é caracterizada pela quebra de ligações duplas ou triplas. Então, quando a gente vê compostos orgânicos com dupla ligação alcenos ou com tripla ligação alcinos, que vão reagir com alguma outra substância, a gente já pode ficar atento para ver se é um tipo de reação de adição que vai ocorrer. Então, para isso, vamos ver aqui alguns passos para vocês compreenderem como que isso pode ocorrer. Primeiro tipo de reação de adição que a gente vai ver é a hidrogenação catalítica. Ocorre em alcenos e alcinos, aí, compostos com duplas e triplas ligações. O que vai acontecer durante esse processo? O gás hidrogênio, como vocês sabem, representado pela fórmula molecular H2, é adicionado com a ajuda de um catalisador. O que é catalisador mesmo, gente? Lembram que são substâncias que são adicionadas à nossa reação para que ela ocorra mais rapidamente e não participam ativamente dessa reação? Então, lembrando aí a definição de catalisadores, que pode ser o níquel, Ni, a platina, o PT ou o paládio, o PD. Essas substâncias que aparecem como os nossos catalisadores aí, eles geralmente vêm representados em cima da setinha, tá? Então tem lá a substância orgânica mais H2, a setinha para a gente colocar o produto, e em cima dessa setinha tem aí o nosso catalisador que será usado, certo? Esses tipos de reações de hidrogenação, elas também são conhecidas como reação de Sebastier-Sanders, tá? Às vezes, né, vocês podem encontrar reações de Sebastian-Sanders e vocês podem logo fazer associação. É o mesmo que hidrogenação catalítica. São reações onde a gente consegue obter alcanos a partir de alcenos. É muito utilizada na indústria química de alimentos, tá? Principalmente na produção de margarinas a partir de óleos vegetais. É o tipo de reação que é adicionada, né? É usada para produzir as margarinas. Já que os óleos vegetais possuem uma dupla ligação, né? Então a reação de adição através da hidrogenação catalítica transforma esses óleos em gordura, que é sólida, né? Então a gente consegue produzir a nossa tão conhecida margarina. Coloquei aqui para vocês um exemplo de reação de hidrogenação com alceno. Olha só. Aí a gente tem aqui, ó, um alceno, 2 carbonos, a dupla ligação, que aí vocês também lembram que elas são representadas por sigma e pi, né? As letras gregas aí.
Aí o que vai acontecer? A gente vai quebrar essa dupla ligação. Quebrando a dupla ligação, a gente acrescenta, né, nessas ligações que vão sobrar aí, os hidrogênios do nosso gás hidrogênio. Tá aí bem representadinha, né, o esqueminha de como ocorre essa quebra da dupla ligação e a ligação dos hidrogênios do gás hidrogênio aí. Um alcino. Então, alcino tem tripla ligação. Então, ó, o 2-butino, tá vendo? Tem aí os 3 pauzinhos ali entre o carbono. Aí a gente já tem a presença do catalisador, tá vendo? Então, a reação vai acontecer com gás hidrogênio, H2, na presença do catalisador PT, que é a platina, tá vendo? Debaixo da nossa setinha. Aí o que aconteceu? Quebrou a ligação tripla. Se quebrou a ligação tripla, ela se transformou em dupla. Que aí a gente tem o cis-2-buteno. Tá aqui representado. Para chegar no nosso alcano, eu preciso que ocorra mais uma reação de adição com o nosso gás hidrogênio, que está aí representado, ó. O gás hidrogênio em cima da setinha e o nosso catalisador PT, a platina, debaixo da nossa setinha. Quebramos agora a ligação dupla e chegamos no nosso alcano, o butano, tá vendo? Uma substância orgânica que apresenta somente ligações simples na sua estrutura. Deu para entender direitinho aí a representação da hidrogenação com alcenos e alcinos? Vamos lá. Agora a gente vai falar da halogenação. Então, se vai ter uma reação de adição por halogenação, a halogenação lembra o quê? Lembra os halogênios, os elementos de onde? Lá da família 17 da nossa tabela periódica. Então, tá aqui, ó. Uma halogenação ocorre com a adição de halogênios. Gás cloro, Cl2, ou gás bromo, Br2, ao alceno, que é a substância que apresenta a dupla ligação, ao alcadieno, substância que vai apresentar duas ligações duplas, ou ao alcino, que é aquela substância que apresenta a tripla ligação, produzindo para a gente um produto que é um dialeto vinal, pois os halogênios estão posicionados em carbonos vizinhos. Então, vamos ver aí. Nesse tipo de reação, gente, a gente não precisa utilizar catalisadores. Elas já são reações que têm uma maior facilidade de ocorrer, tá? Então, olha só. A gente vai ver um exemplo de cada um, tá? Um alceno primeiro. Então, tá aqui o propeno, tá vendo? Temos 3 carbonos e a presença de uma dupla. Coloquei para reagir com gás cloro, Cl2, tá vendo os dois átomos de cloro ligados ali? Quebrei a dupla ligação e produzi o produto 1,2 de cloropropano, o nosso dialeto vinal ali que a gente falou lá na introdução do assunto. Agora o alcino. Então tá aqui o etino, ó, 2 carbonos, né, desculpem, e a tripla ligação. Agora ele está reagindo com H2, né? Nem é um halogênio aí, ó. Aí eu tenho a presença, tá vendo? Como é uma reação de adição de hidrogenação catalítica, tá vendo a presença do nosso catalisador, o níquel, Ni, em pó, e esse triângulozinho ali quer dizer que está sendo também na presença de aquecimento. Quebrou a tripla, formou o eteno, tá vendo? Ó, tá ali. Agora eu tenho 2 carbonos e a dupla ligação. Continuo fazendo a halogenação, tá vendo? Mais H2,
Presença do catalisador novamente, ó, o nitrogênio em pó, sob aquecimento, cheguei no etano. Os nossos dois carbonos somente com ligações simples. Agora, um exemplo de uma reação de um coloquei até dois exemplos de alcadieno, né? Primeiro, eu tenho o propadieno, 3 carbonos e 2 duplas, que vão reagir com o bromo, Br2, o gás bromo, tá vendo? Aí, quebrei uma das duas ligações, tá vendo? Então, a minha substituição só ocorreu em uma dupla, a outra permanece na minha molécula. Então, tá ali, consegui o produto do 2,3 de bromopropeno. Essas reações de adição aqui por halogenação, para que elas ocorram aqui, nesse nosso exemplo aqui, ela ocorreu parcialmente, quebrando apenas uma dupla ligação. Para que ela ocorra de forma total, eu teria que ter 2 moléculas de gás bromo ali, que aí a gente quebrava a primeira e depois a segunda ligação, até chegar no propano lá, tá? Mas ela só foi feita parcialmente. Olha um outro exemplo aqui, ó. Nós temos o but 1,3 dieno. Ele é transformado, né? A gente quebra a primeira dupla, tá vendo? E conseguimos produzir o polibutadieno. Essa chavezinha, esse N aí, quer dizer que nós vamos produzir várias quantidades dessa molécula, tá? Ou ainda, a gente pode fazer isso com a seguinte molécula, cloropropeno, tá vendo? E transformo no policloropropeno ou neopropeno também, tá? Aí nós vamos ter N moléculas dessas produzidas. Então, a gente tem que levar em consideração que essa nossa halogenação, ela vai ocorrer em etapas, tá? Quebrando uma dupla por halogênio. Foi o que eu falei com vocês lá na questão do gás bromo. Para que acontecesse a reação total, teríamos que ter pelo menos 2 moléculas, certo? Agora, um outro tipo de adição que é bem comum também e a gente precisa às vezes ficar atento, seria a adição de haletos de hidrogênio, tá? Aí a gente vai ter a substituição, né, a reação acontecendo entre o HCl, HBr ou HI. Nesse caso, gente, os próprios íons H+ liberados pelo haleto de hidrogênio são usados como catalisadores, tá? Então, a gente tem aqui os nossos haletos, né? Formado com hidrogênio, cloro, hidrogênio e bromo ou hidrogênio e iodo, que vão ser as substâncias que vão reagir com os nossos compostos orgânicos. O primeiro exemplo seria de um alcino. Ó, então, a gente tem aqui CH3, C, tripla CH, para reagir com o HBr. Aí, tá vendo? Haleto de hidrogênio, né? Hidrogênio H e o Br, que é o nosso halogênio aí. Então, nós vamos fazer a quebra da tripla ligação, produzindo H3CBr dupla CH2, que é a molécula de 2-bromopropeno. Reação de adição de haleto parcial. Para que ela fosse total, a gente teria que ter 2 moléculas de HBr. Agora, um exemplo de um alceno. Olha, eu tenho o eteno, H2C, dupla CH2, reagindo com HCl. O que eu vou produzir? CH3, CH2Cl. Então, o eteno nos forneceu cloreto de etila. Como eu só tenho a dupla, tá vendo? Já fiz a minha reação total.
E um alcadieno, né? Uma substância que tem as duas ligações duplas na sua molécula. Então, ó, ele tá aqui na linha de cima, ó. CH2 dupla CH, CH dupla CH2, reagindo com Br2. Então, não é um haleto de hidrogênio, né? É só mesmo uma halogenação. Então, aqui a gente tem, ó, quebrei a primeira dupla, tá vendo? A gente chama de adição 1,2. Aí, continuou a segunda dupla presente. Substituí ali os dois átomos de bromo do gás bromo. Aí, para ser completa, teríamos que ter a adição de mais uma molécula de gás bromo. Como a gente não tem, então a gente tem essas duas possibilidades. A adição 1,2, né, que eu quebrei a dupla entre o carbono 1 e 2, ou a adição 1,4. Tá vendo? A gente tira um de cada extremidade, mas ela aparece aonde? No meio da nossa molécula, ligando o carbono 2 e 3. Certo? Um exemplo de reação também parcial. A gente retirou apenas uma dupla ligação da nossa molécula. Agora, nós vamos falar da adição de água, tá? Esse processo, essa reação de adição de água, ela também é conhecida por hidratação. Se a gente está adicionando, acrescentando água a uma molécula, nós estamos hidratando, né, essa molécula. E ela é catalisada por um ácido, né, H+, tá? E obtém-se ácidos a partir de alcenos. Então, olha só, o que vai acontecer? Como é que isso vai ocorrer? Olha um exemplo aqui para vocês entenderem, ó. Eu tenho um alceno, H2C dupla CH2, mais adição de água, H2O. Catalisador H+, produziu pra gente a seguinte molécula, CH3, CH2OH. Então, o que acontece ali? Nós tivemos, né, a quebra da dupla ligação e, consequentemente, acrescentamos no carbono da nossa direita hidrogênio e no carbono da nossa esquerda a nossa hidroxila, o OH, né, na quebra da molécula de água ali, certo? Agora um exemplo de um alcino. Então, tá aqui o alcino, HC tripla CH, o etino. Vai reagir com a molécula de água, né? Vai sofrer uma adição de água, uma hidratação, tá vendo? Já separei a molécula de água em HOH. Presença de catalisador, H2SO4, HgSO4. Quando a gente faz a quebra da tripla ligação, a gente forma a seguinte molécula: CH2 dupla CHOH. Hidroxila ligada a carbono que realiza dupla ligação forma o composto enol. O composto enol, gente, ele é muito instável. Então, ele pode ser transformado nessa molécula de aldeído aí, né? Que é uma molécula mais estável. Tá vendo que tem uma setinha nos dois sentidos? Isso quer dizer que a reação ela ocorre nas duas maneiras, ou seja, ela vai e volta, ela fica. A gente não pode afirmar que nós vamos encontrar a formação do enol ou do aldeído, tá? As moléculas aí se encontram em equilíbrio dinâmico, tá? Então, nessa questão dos alcinos aí, muitas das vezes a gente para por aí, tá? A gente quebra a ligação tripla
e para nessa representação aí do enol, ou, né, ou do aldeído aí, tá? Então, a gente fala que em alcinos não vai acontecer a segunda adição, pelo fato da formação do enol na primeira, tá? Que aí vocês vão poder ter esse aldeído aí, enol e aldeído, ou enol e cetona, tá? Dependendo do alcino que será utilizado nessa reação. Então, se vocês tiverem a representação de uma reação onde vocês têm o enol, a dupla seta ali e uma cetona, também é válido, tá? Aqui, gente, a gente tem também, em reações de adição, uma regrinha que chama regra de Markovnikov, que diz o seguinte pra gente. Nas reações de adição de HX, ou seja, os nossos aletos de hidrogênio, onde esse X é um halogênio, ou de adição de água, né, o H2O, o hidrogênio é adicionado ao carbono mais hidrogenado da dupla. O que quer dizer isso? Na hora que a gente faz a quebra da dupla ligação e a quebra da nossa molécula, seja ela de um aleto de hidrogênio ou da molécula de água, o nosso hidrogênio vai sempre para o carbono que já apresenta o maior número de hidrogênio. É assim que eu vou saber quem vai receber hidroxila, no caso da água, e quem vai receber o halogênio, no caso do aleto de hidrogênio. Lembrando que quando a gente fala de regra de Markovnikov, só é válida para o cloro, tá? Então, se a gente tem uma reação de adição com um aleto de hidrogênio, onde o nosso halogênio é o cloro, o que vai acontecer? O meu hidrogênio vai para o carbono que apresenta a maior quantidade de hidrogênio da nossa dupla. Olha um exemplo aqui, ó. Tá aqui. A gente tem um eteno, tá vendo? Carbono, dupla, carbono e um CH3 lá em cima, tá vendo? Aqui eu reagindo com HCl. Ele tá mostrando pra gente aqui os carbonos, carbono mais eletronegativo da nossa dupla e o hidrogênio é o mais eletropositivo. Então, o que vai acontecer? O meu carbono, meu primeiro carbono da extremidade esquerda, ele já tem 2 hidrogênios, certo? Então, na hora que a gente faz a quebra dessa dupla ligação, o hidrogênio do nosso aleto vem para ele. Então, vai ficar CH3, ligação simples, né? CH3, desculpa, CHCl e o nosso último carbono lá que é o CH3, tá? Aqui acabou que na nossa representação que eles não quebraram a dupla, né? Mas seria isso. E a regra anti-Markovnikov? Ela vai servir para o bromo, tá? E o que ela quer dizer? É justamente o inverso da Markovnikov. A gente não viu que na regra de Markovnikov o hidrogênio vai para o carbono que apresenta maior quantidade de hidrogênio? Aqui vai ser o contrário. Se na nossa reação tiver a presença de um aleto de hidrogênio, onde a gente tem a presença do bromo como halogênio, o nosso hidrogênio vai para o carbono com menos hidrogênio. Só isso. Olha um exemplo de uma regra de anti-Markovnikov. Eu tenho propeno, tá vendo? CH3, CH, dupla CH2, reagindo com HBr, na presença de peróxido. Quebrei a dupla, olha o meu produto, CH3, CH2 e CH2Br. Não aconteceu o contrário? O carbono com mais quantidade de hidrogênio não seria o nosso CH2?
o último, né, o da extremidade direita. Então, se fosse regra de Markovnikov, o hidrogênio viria para cá, né, formaria CH3. Mas como a reação ocorre com o bromo, que obedece à regra contrária, né, anti-Markovnikov, olha para onde veio o nosso hidrogênio. Para o carbono do meio, o que tinha somente um hidrogênio. Ok? Deu para entender direitinho? E quando a gente estiver trabalhando com alcinos, a gente também utiliza anti-Markovnikov, tá? Então, guardem. Falou em regra de Markovnikov, eu estou trabalhando com a adição de água ou com a adição de haletos de hidrogênio, aonde o nosso halogênio será o cloro. Bromo e alcinos é a regra contrária, é a regra de anti-Markovnikov. Ok? Então, hoje a gente para por aqui. Semana que vem a gente fecha esse assunto de reações orgânicas, tá? Falando sobre as reações de eliminação. Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida, gente, podem me procurar que a gente esclarece, tá? Muito obrigada pela atenção de todos vocês. Bons estudos e até a próxima aula.